noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Que bom ver você por aqui. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus segundo João, o capítulo é o 14. Capítulo 14, vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes também em Jesus. Ele falando isso, os fariseus, os sacerdotes, os homens religiosos da sua época ficaram furiosos, porque ele estava dizendo: deixa aí, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Você crê de quem? Em mim? Ninguém chegou falando dele mesmo. E agora Jesus falando dele mesmo. Falou: crede em Deus, mas crede também em mim. Crede no quê? Aí nós vamos entender aqui. Vamos lá, crede também em mim. Na casa do meu, lê comigo, na casa do meu há muitas. Se não fosse assim, eu não vos, que vou preparar os lugares. Segura aí. Ó, na casa do meu pai já tem, já existe, já está pronta, rebocada, passada massa fina, massa corrida. Não. Aqui é assim, lá não. Lá é um plano espiritual. Mas agora eu não sei porquê que na palavra do Senhor fala das ruas de ouro e de cristal. Eu não sei. Eu acredito que o João, quando viu, ele não viu nada na terra semelhante que pudesse brilhar tanto quanto ouro e cristal. E aí, não é que no céu tem ouro, não tem ouro no céu. É como ele trouxe a semelhança. Mas aqui, olha que interessante. Baixa para mim só um pouquinho o piano aqui, ó, aqui no fundo, aqui no retorno. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria. Ele está dizendo: olha, lá já tem, porque se não tivesse eu falaria para vocês. O que ele falaria? O que ele falaria? Queria o quê? Preparar lugar. É porque essa linguagem, você precisa entender que é uma linguagem que foi escrita, e para o nosso tempo ela é arcaica para nós, da forma como foi escrita. Mas olha, ele está falando assim, ó: na casa do meu pai já tem morada, já tem um lugar preparado para vocês. Porque se não tivesse preparado, se não tivesse pronto, eu falaria para vocês. O que eu falaria para vocês se não tivesse pronto? Que eu iria preparar lugar. E aí tem muitos pregadores dizendo que Jesus foi preparar lugar. Ele não foi, porque aqui ele está dizendo: já está pronto. Porque se não tivesse pronto, eu falaria para vocês que eu vou preparar lugar. Ele estava dizendo: eu vou deixar vocês assegurado que está pronto. Não precisa fazer nada, já está lá. Eu não preciso mover nada, já está pronto. O que está pronto? As moradas eternas. O que é que está pronto que ele está dizendo aqui? O lugar para onde nós vamos. O que é que ele está falando que já está pronto? O fim da linha. Que alguns acham que é fim da linha, na realidade é o começo. Ele diz assim, ó: já está pronto, está tudo pronto para quando vocês partirem na casa do meu pai, vocês vão morar comigo. Já está tudo pronto. Agora eu vou trazer uma palavra para que vocês saibam o que é que já está pronto. O que é que está pronto? O destino final. O destino final da igreja está pronta. E ninguém foi lá ainda. Não. João, quando ele viu na ilha, e ele que escreveu o Apocalipse, tudo revelado a ele, João não foi lá nas moradas eternas. João teve uma visão. Esse lugar não foi inaugurado. Esse lugar será aberto. Eu já falei várias vezes aqui. Como também o lugar final de tormenta
que é o inferno, também não foi inaugurado. E quem morre sem Cristo vai para onde? Vai para um lugar de tormenta. Agora o final ainda não foi inaugurado, nem esse inferno e nem o céu, mas está tudo pronto já. Então há dois destinos: a eternidade, que é as moradas eternas, e o lago de fogo e de enxofre, que a Bíblia fala várias vezes de inferno, lago de fogo e de enxofre, que não está pronto, ou que não está inaugurado. Falei errado, desculpa, não está inaugurado. Porque eu morri, fiquei tantos dias na UTI, eu morri, fiquei tantos dias na pedra, e o meu espírito foi lá e eu voltei. Não, você poderia estar, o homem que teve essa visão poderia estar no estado de pré-morte, que a ciência chama de fenômeno Lázaro. Pastor, mas você não crê que Deus ressuscita? Creio, mas eu não creio que Deus deu privilégio a alguns e não deu a outros de ir e voltar. Por exemplo, se eu for lá e alguém orar no dia do meu velório para mim voltar, quando eu voltar eu perco a salvação, eu dou-lhe uma camaçada de pau. Eu orei para ele voltar. Que conversa é essa? Então não tem esse lugar ainda definitivo. Quem morre com Cristo vai a um lugar intermediário chamado seio de Abraão. A água está aqui, está nesse copo. Aqui é o lugar onde todos os que morreram com Cristo estão. É um lugar de descanso chamado seio de Abraão. Esse lugar era porta a porta com o inferno, antes de Jesus ressuscitar. Jesus subiu aos céus e levou consigo o cativo e o cativeiro. Mas esse lugar de descanso ainda não é as mansões celestiais. Quem morre com Cristo hoje vai para um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é como uma noite de sono. Quem vê a noite passar? Você deita meia-noite, quando você viu 7 da manhã, você não viu a noite passar. Esse lugar de descanso é assim. Quem morreu há 2000 anos atrás e os que morrerem agora, depois do arrebatamento da igreja, será como um sono. Não estão dormindo, mas é como se estivesse dormindo. Estão conscientes, porém é como um estado de sono, de descanso, seio de Abraão. Só que a Bíblia fala dos 7 anos de grande tribulação. A Bíblia fala do reinado milênio, que Jesus vai voltar com a sua igreja na terra, vai governar, falando de reino, vai governar a terra com a igreja. E aí, depois desse reinado milênio, é solto demônios. A igreja vai guerrear, vai lutar com Jesus nas regiões celestiais, com Satanás e seus demônios. Só que eu disse que já está tudo pronto. Até essa batalha já sabe quem é que vai perder, quem vai ganhar. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não tem dúvidas com Cristo. Quem vai perder? Satanás. Quem ganha? A igreja. Quem vai perder? Os demônios. Quem ganha? Jesus e a igreja. Já está pronto, está tudo pronto na eternidade. É que você tem uma fé muito pequena. A fé não é lógica. Eu preciso ver para crer. Não, isso não é, eu não preciso ver nada, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Vou falar de novo, isso é fé. Eu pela fé, eu já acredito que a igreja do Senhor será vencedora em Cristo Jesus. Não importa o tamanho da batalha. A batalha a Bíblia chama de batalha do Amargedon. A Bíblia chama de a grande batalha. Uma grande batalha será travada. Não é batalha igual o corim de fogo, não. É batalha, é guerra. E aí, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Jesus vence. Jesus coloca Satanás no seu devido lugar. Qual é o devido lugar dele? Lago de fogo e de enxofre. Lá nesse lugar, que aí sim é o inferno propriamente dito, há um demônio lá. Há um espírito, a Bíblia não chama de demônio, mas há um espírito. Escute isso aqui é sério. Que até Lúcifer, Satanás, que era portador de grande luz, até Satanás será atormentado. É bom esse lugar ou é ruim? É bom ou é ruim esse lugar? Ruim. Será lançado no lago de fogo e de enxofre, diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, que será lançado no lago de fogo e de enxofre Satanás, seus demônios, os que amaram e praticaram a mentira. Será lançado no lago de fogo e de enxofre. E a Bíblia fala que esta será a segunda morte. Esta será a segunda morte. Segunda morte é separação total e incondicional de Deus. O que é a segunda morte? Separação total
e incondicional de Deus, separação de Deus por toda a eternidade. Vou falar de novo, essa será a segunda morte, separação de Deus pela eternidade. Não tem mais, não tem como voltar atrás, porque Deus não vai lá. Não tem como voltar atrás, porque Deus não ouve quem está lá. Essa será a segunda morte. Agora eu estou falando aqui de destino. Eu estou falando de um destino que já está pronto. Eu estou falando de um destino que já está preparado. Tanto o destino para a igreja do Senhor, quanto o destino para quem aborreceram a Deus, não amaram a Deus, amaram o pecado, amaram o mal e viveram longe de Deus por toda a sua vida na terra. Será lançado no lago de fogo e de enxofre. E aí eu falando aqui sobre o lugar que não foi inaugurado. Quando esse lugar será inaugurado? A Bíblia diz que será um dia, escute isso aqui, ó, que Ele vai colocar todos diante de Deus, todos, preto, branco, magro, antes de ser separado e jogado no lago de fogo de enxofre, antes de ser separado e levado às mansões celestiais, a um lugar que Ele preparou, as moradas do Pai. Todos vão ter que se apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus. Todos vão ter que se apresentar diante do Senhor e mostrar as suas obras. Todos vão ter que se apresentar diante do Senhor e colocar aquilo que fizeram diante do Senhor. E nesse dia Ele vai separar. Que dia que Ele vai separar? Olha, eu contei toda uma história para chegar lá no final e contar a separação, a divisão, para ir uns ir para as mansões celestiais, outro ir para o lago de fogo de enxofre. Ele vai separar o bode das ovelhas. Vou até tomar uma água aqui. E que dia que Ele vai separar? No grande dia. O dia que é o grande dia. Ele vai separar quem? O bode das ovelhas. Que dia? No grande dia. Nós não podemos separar ninguém agora. Vai andar todo mundo junto, bode e ovelha. Vai andar uns berrando, outros murgindo, outros, todo mundo junto. Não podemos separar. Não foi dado a nós o direito de separar. Mas naquele dia, no grande dia, Ele vai separar bode de ovelha. Tem ovelha aqui? Tem ovelha? As ovelhas do Senhor estão aqui. Ovelha que é a ovelha da glória, da aleluia. Isso é a linguagem da ovelha. Naquele dia Ele vai separar bode de ovelha. Naquele dia Ele vai separar o mal do bem. Naquele dia Ele vai separar o trigo do joio. Naquele dia Ele vai separar os bons dos maus. Então só naquele dia. E nós, o que nós fazemos hoje? Nós só pregamos os dois caminhos: o caminho que leva à eternidade com Cristo e o caminho que leva ao mal. A Bíblia fala de caminho estreito, a Bíblia fala de caminho apertado, a Bíblia fala de caminho, não fala de estrada. É diferente estrada de caminho, uma parecida. Caminho é diferente de estrada. Estrada, a gente pega uma estrada aqui para São Paulo aqui, meu irmão, embora não seja linha reta, é uma estrada boa, paga pedágio, a gente entra, tem as cabines de apoio ao motorista, para, tem guincho se precisar, tem auto-socorro, tem posto de gasolina. É uma estrada. Agora caminho não, meu irmão. Caminho tem espinho, caminho tem pedras, caminho tem ladrões, saqueadores, caminho, meu irmão, tem perseguição, caminho tem angústia, caminho tem injúrias, caminho tem fofoca, caminho tem vontade de parar, caminho tem vontade de desistir, caminho tem, eu vou falar, caminho tem ai, caminho tem choro, caminho tem grito, caminho tem noite sem sono, caminho tem noites que nós perdemos o sono, mas embora a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, e noite, meu irmão, noite não pode passar de 12 horas, eu vou falar, ele estava dizendo, o choro pode durar 12 horas, mas a alegria vem pela manhã, e se não chegar de manhã, eu ainda permaneço no caminho chorando, e eu vou carregar a minha semente, gemendo e chorando, mas eu não vou deixar o caminho, mesmo tendo pedra, eu não largo o caminho, mesmo tendo espinho, eu não deixo o caminho, mesmo tendo perseguição, eu não deixo o caminho, mesmo tendo lutas, eu não deixo o caminho. E caminho, escute isso, baixa os instrumentos aqui para mim no retorno, por favor. Ele já tem lá no fone deles, então dá uma baixada aqui. Caminho, escute, caminho é assim, ó. Mas era aqui, aí o caminho vai lá, ó. Aí depois volta de novo para cá. Era só ter ido aqui. Não, você não entendeu. Se fosse para ir direto, ele te levava. Mas caminho é isso, ó. É como o caminho que Deus abriu no mar vermelho. A Bíblia diz que Deus abriu um caminho no meio do mar para o povo passar. Aí você vê nos filmes de Hollywood,
Moisés tocando nas águas, as águas abrindo aquele caminho, aquela estrada bonita. Não, caminho não é assim. Caminho é assim, ó. Agora aconteça o que acontecer, vou permanecer no caminho, não desvio do caminho, não saio do caminho, porque Jesus sabe o que tem naquele lugar. Então ele pega no caminho e faz isso. Ele é o caminho. Nós vamos ler aqui, vamos continuar. Abre aqui para mim, deixa o próximo versículo agora. E quando eu for, eu vos preparar lugar. Virei outra vez. Ele estava dizendo, se não tivesse pronto, ele iria preparar lugar. E eu voltarei e levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, nem mesmo vós. É isso? Será que essa tradução aí está? Vós conheceis o caminho. 4. E vós conheceis o caminho. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos, segura isso aqui, como podemos saber o caminho? Olha, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Diga como. Fala como? Ouvindo a voz daquele que conhece a trajetória. A melhor coisa é ser guiado por alguém que conhece a estrada. A melhor coisa é ser guiado por aquele que conhece o caminho. Mas melhor ainda, o Jonathan, sabe qual que é? Melhor ainda é andar com aquele que é o caminho. Se ouvir alguém que conhece o caminho é uma coisa, agora ouvir aquele que é o caminho, como assim? É você estar na estrada e a estrada falando com você, é aqui mesmo, está certinho. Mas tem espinho, não, mas é aqui mesmo, vem por aqui que é aqui mesmo. Você imagina? Por onde? Como é que nós vamos conhecer o caminho? Para onde é que nós vamos? Nem nós sabemos o caminho. Próximo versículo. Jesus respondeu: eu sou o quê? Só a Adriele está falando. Eu sou o caminho. Agora olha o que ele disse: sou a verdade e a vida. E ninguém o quê? E ninguém tira o chega e coloca vem. A tradução mais correta fala vem, né? Chega. Porque chega dá a alusão que ele está dizendo para alguém ir sozinho. A palavra é ninguém vem, né? Vai, perceba? Não vem, porque é assim, ele é o caminho, ele está aqui, mas ele está no Pai também. Então ele sabe toda a trajetória, todo o caminho, ele sabe o ponto final, ou ele sabe o ponto aonde vai chegar, o nosso destino. Ele está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo: eu sou o caminho. E eu sei do que eu estou falando. Esse caminho leva o homem ao Pai. Os homens criaram algo. Quem criou? Os homens. Eu vou falar de novo. Os homens criou algo. Aí eu pergunto: quem criou? Os homens criou algo chamado de religião. Quem criou a religião? Os homens. Porque Deus não criou a religião. Deus não criou a religião nem a religiosidade. Deus criou algo chamado de caminho. Que a religião deturpa, esconde as verdades do caminho. Porque na religião eu preciso fazer um monte de coisa para poder chegar a Deus. Mas o caminho não, eu só preciso permanecer no caminho, aceitar o caminho, e ele vai me levar a quem? Ao Pai, não é a Deus. Porque a religião pode levar o homem a Deus, mas só o caminho vai levar o homem ao Pai. Há uma diferença de Deus e do Pai? Há muitas pessoas quando oram muito, falam: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Uma certa feita veio a quantidade de pregadores falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque lá no Antigo Testamento usava-se o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para não esconder a honra que era dada a Abraão, Isaac e Jacó.
Todas as vezes que eles usavam o nome Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam honrando a Deus de Abraão, mas eles estavam lembrando de Abraão, que foi o pai da fé. Quando ele estava falando do Deus de Isaac, eles estavam lembrando do Deus de Isaac, mas estavam honrando Isaac. Eles sabiam onde eles chegaram por causa da fé, que Abraão foi o primeiro a crer, o primeiro a ouvir, o primeiro a levar, a ser conduzido por essa voz, que levou ele a um lugar, sem ele saber o final, sem ele saber o destino final. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Quando é que eu vou te mostrar? Quando você tomar uma decisão e sair dessa situação e entrar no caminho que eu quero te mostrar. E no caminho eu vou te revelar o lugar onde você deve ir. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Nós hoje, nós só saímos de casa quando nós temos algo concreto. Nós só fazemos algo que Deus coloca na nossa mão quando a gente sabe o final, quando a gente tem a certeza de muitas coisas. Eu só faço se o Senhor me mostrar. Eu quero que o Senhor me dê um sinal nesse aspecto. Eu quero que o Senhor me mostre aqui, é o lugar certo, é isso que eu tenho que fazer. A gente fica questionando a Deus um monte de coisa. E Abraão não, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, ele saiu. Abraão, sai do meio da tua parentela, ele saiu. Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Onde é essa terra? Não, só sai. O sair é com você, eu te mostrar é comigo. Quando você sair dessa situação que você está, você entra no caminho, eu te mostro a direção. Mas a gente quer a direção de um estalar de dedo de uma hora para outra. Eu saio agora, eu quero a resposta agora. Ei, nós estamos quase há 9 anos de ministério, e eu só estou no caminho, ainda não cheguei no final não, porque no final, meu irmão, não vai ter perseguição, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dores, não vai ter calúnia, não vai ter difamação, não, eu só estou no caminho, meu irmão. Ninguém vai chegar à sua totalidade no final do destino agora, não vai chegar. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. A religião, a palavra religião quer dizer religare, religar o homem a Deus. Segundo os homens que criaram a religião, viram que os homens estavam desligados de Deus. Então vamos ligar o homem a Deus de novo? Bora. Então tá bom. O que é que nós vamos fazer? Era fácil. Milênios, os homens estão há centenas e centenas de anos, milhares de anos, querendo ligar o homem a Deus. E a coisa mais simples de ligar o homem a Deus é ligar o homem a Deus através de Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Os homens estão ligando o homem: você até pode ir para o céu, mas você tem que participar da minha igreja. E se não for dessa igreja, olha, Deus te chamou para esta maravilhosa graça aqui na nossa igreja, porque tem que ser aqui. Se você não batizar aqui, não tem salvação, porque salvação é aqui. Poxa, então era só ele ter criado e ter fundado uma igreja, que a igreja, essas igrejas hoje, principalmente a de hoje, está aí há 100 e poucos anos, pregando um evangelho baseado numa religião. Só que Jesus já estava há 2000 anos pregando o evangelho baseado no Pai. Aí eles fundaram igrejas dizendo: se você batizar aqui, você é salvo, e se sair daqui está descomungado e não participa de lugar nenhum mais, e se desligar daqui, nós também desligamos você. Que moral e que autoridade a gente tem de desligar as pessoas em Deus? A religião, no lugar de ter sido essa ponte que eles dizem que é a ponte que leva o homem a Deus, religa o homem a Deus, o que a religião fez? Separou. Porque agora, para mim ir ao Pai, eu tenho que fazer um monte de coisas que a religião diz que tem que fazer. É claro que casa sem costume, costumes ruins, casa sem costume é ruim. Principalmente quando diz casa sem doutrina. Faz o que quer, sapato jogado para todo lado, pé em cima da mesa, as coisas tudo. Não. A doutrina, que é a doutrina da palavra, ela vem e organiza. Ela põe tudo no seu devido lugar. Quem você é? Sou pecador. O religioso olha para isso: como? Você é o quê? Não, porque aqui é a congregação dos santos. Tem igreja lá, está lá. Aqui se reúnem os santos dessa geração. Meu Deus, santo mesmo. Aqui se reúne santos, porque aqui é a igreja dos santos dos últimos dias. Meu Deus, meu irmão, nós não somos santos. Não, bispo, não. Nós somos santificados pelo caminho. Não, você não deu glória a Deus, você não entendeu.
Qual a diferença daquele que se intitula santo e daquele que é santificado? Quem se intitula que é santo julga quem peca, e quem está sendo santificado no meio do caminho abraça quem peca, quem pecou. Às vezes muitas pessoas já chegaram e disseram: mas bispo, acabou de fazer, você deixou, deixo. Sabe por quê? Porque através das nossas atitudes nós vamos mostrar que nós estamos sendo santificados pelo caminho, porque Jesus é o caminho, e não tem como aquele que tem um encontro com o caminho não se santificar. Mas nós não somos santificados pela religião, nós somos santificados pela palavra. Não somos santificados pelas doutrinas das religiões, somos santificados pelo caminho. Não somos santificados pelo que a religião diz, nós somos santificados pela que a palavra do Senhor diz. Sabe por quê? A palavra, ela mostra o destino, e quem tem que se santificar em Cristo, que é o caminho, é eu. Ele mostra o meu destino, o destino dos bons e o destino dos maus, e é eu que escolho. É eu que escolho. É eu que escolho. Eu que escolho. Escute, nós não escolhemos o nosso destino, mas nós escolhemos o nosso caminho. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: nós não escolhemos o caminho, mas nós escolhemos, não escolhemos o destino, mas nós escolhemos o caminho. Não dá para escolher o destino, mas dá para escolher o caminho. Bispo, mas eu estou escolhendo o destino por causa do caminho, e eu estou escolhendo o caminho por causa do destino, amém. Mas quando eu escolho o caminho que eu trilho, o caminho que eu ando, é o que vai me levar ao meu destino. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu. É o caminho que você está escolhendo. Está andando com maconheiro, maconheiro és. Está andando com cachaceiro, cachaceiro és. Bispo, não, mas só fui lá rapidinho. Rapidinho? Todo final de semana uma postagem, todo final de semana um stories. Tu já é maconheiro, seu cachaceiro, sem vergonha. Está no caminho da perdição. Ai, bispo, assim não dá. Eu não gostaria de ouvir isso, não. Se isso te fere, você imagina a eternidade longe do caminho, longe do Senhor, longe de Deus. É melhor tu ter ferido agora e ser tratado, para o Senhor te levar para o destino, te mostrando o caminho. Porque a Bíblia diz que apertado é o caminho, estreito é o caminho, dolorido é o caminho. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Alguém olhou para Pedro e disse: tu anda como ele, se veste como ele, fala como ele, senta como ele, come como ele, o dialeto é o dele. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se um cara que andou com ele negou ele 3 vezes, imagina tu que anda com esse cigarrinho de baseado dentro do bolso sempre, hein? O cara que andou com Jesus negou ele 3 vezes. E alguém olhou para Pedro: você anda como ele, parece com ele, tem o cheiro dele, o costume dele, a tradição dele. Você é ele. Não, eu olhando para você, parece que você é ele. Você imagina esse cara que andou no caminho, que viveu no caminho, que comungou com o caminho, que comeu no caminho, que viveu no caminho, que andou com ele, que viveu com ele, que pensou com ele, que pregou com ele, que recebeu instrução dele, negou ele 3 vezes. Você imagina tu andando com esse cachaceiro, com esse maconheiro. Está na hora de você escolher as suas amizades, porque o caminho que você está andando agora é o caminho que vai mostrar para onde você vai na eternidade. E eu te pergunto: é para lá que você quer ir? É para lá que você quer ir? Para um lugar de tormento, para um lugar de dores, para um lugar de choro, para um lugar de dores? Meu Deus do céu, eu não quero ir para lá. Eu não escolho o meu destino, mas eu escolho o caminho que eu devo andar. Destino é o que a maioria das pessoas, quando compram uma passagem, quando compra a passagem de avião. Quem já comprou passagem aérea no celular, no computador? Quem já comprou passagem de ônibus? Mostra o seu local de origem e mostra o lugar que é o destino. Meu irmão, mas tem uma hora que tem uns caminhos que a aeronave, quando compra mais barata, dá umas voltas, faz umas conexão meia louca, que parece que você está indo para o Japão. Não, mas era... Seja muito bem-vindos à Ceia Church. Ficamos muito felizes em te receber aqui para juntos adorarmos a Jesus. Aí manda você para um hotel, e aí você fica lá. É bom ou é ruim? É horrível. Fazer conexão é horrível. Nós fizemos uma conexão uma vez, quando eu fui viajar para Fortaleza, no Rio de Janeiro. E eu estava com o computador na mão,
parei para tomar um café, aquele café do devorador, sabe? Devorador, migrador, triturador, tá tudo lá. Não, filho, eu não estou comprando a máquina de café. É um cafezinho. E não é para a tripulação do todinha, é para mim, um só. Peraí, dá para dividir em 12 o cartão? Não, só falta ser um quilo. É 1 quilo que você põe nesse. Não é 1 quilo. É caríssimo. Eu comprei o café, deixei o computador em cima do balcão. Eu estou lá para o embarque, já tinha passado um tempo. Lá chegou um senhor com uma maleta na mão e disse aqui, ó: você está no Rio de Janeiro, mas aqui ainda tem alguém que está no caminho e eu vim te devolver o computador. Mas no Rio de Janeiro, sim. O cara veio me devolver o computador lá na fila, no embarque. Eu falei, meu Deus. Ele disse, ainda tem gente que está no caminho. Porque quem está no caminho, meu irmão, ele carrega os princípios do reino. Porque é só no caminho que a gente entende. Eu já vi gente que viu uma nota cair do bolso de alguém, foi lá e pôs o pé em cima e disse, eita benção. Que pensa, ô desviado? Achou? Caiu uma nota de 100 aí. Oh, é verdade, tome. O que é teu, você está no caminho. E o lugar que você vai, você não dá tempo de ficar fazendo essas paradas. Está tudo pronto lá. Você não vai levar nada daqui para lá. Então para de ficar correndo atrás de bobagem, colocando o outro na justiça. Não, você não vai levar nada. E se fosse amanhã que ele te levasse? Amanhã, pá, acabou. Já era. Falei para o pastor Bruno outro dia, falei, pastor, vai chegar um dia que não vamos ficar mais correndo atrás de pagar boleto. Você imagina que dia maravilhoso, gente? Aí nunca mais vai receber uma mensagem de ninguém dizendo assim, e meu Pix? Aí você não manda, porque você está dirigindo. Aí fala, eu não chegou aqui ainda, você pode me mandar o comprovante? Não, é que eu não fiz ainda não. Porque Pix é assim, bateu, entrou, caiu na hora. Se eu não fiz é porque eu estou dirigindo, calma. Aí você vai lá e às vezes está fazendo, você esqueceu. E o Pix, já mandou? Porque o comprovante não chegou. Não, o comprovante não chegou porque eu ainda não mandei. Eita, vai chegar um dia que ninguém nunca mais vai cobrar a gente nada. Sabe por quê? Primeiro que nós não tem dívida nenhuma, que já está tudo pago. Segundo, que eu vou morar num condomínio, pense no condomínio top, pense no condomínio de luxo. E outra coisa, nós vamos comer da árvore que está plantada por Deus. Nós iremos comer da árvore da vida. Nós iremos tomar da água que sai do trono de Deus. Esse lugar é o lugar do destino da sua igreja. Não dá tempo dessas paradas, não dá tempo de ficar parando no meio do caminho. Sabe por quê? Porque caminho às vezes é dolorido, é demorado, é difícil, é espinhoso, mas a gente vai permanecer no caminho. Ele disse, eu sou o caminho, e você estando comigo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele dizendo, você permanece no caminho, eu permaneço em você. Você permanece em mim, eu permaneço em você. Eu vou te ajudar a permanecer no caminho. No caminho. A Bíblia diz assim no livro de Mateus, coloca aqui capítulo 7, versículo 13 e o 14. Põe para mim aqui. Eu estou falando de 2 destinos: a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Existem 2 destinos: a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. É você que escolhe. Põe para mim Mateus capítulo 7. Mateus. E é nós que escolhemos com quem nós vamos andar. Onde é que nós vamos andar? O que é que nós iremos tomar de decisões? Olha, ele diz, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta. Eita, eu estou perdido, hein? Tem umas portas, a porta estreita, a gente meio gordinho, dá uma apertada, mas nós entra. Não é estreita de não conseguir passar, não é isso. Essa porta estreita, ele está dizendo que não é fácil. Mas também não diz que é impossível, porque ele disse entrai. Esse entrai, é claro que aqui ele está dando um conselho, entrai. Mas ao mesmo tempo ele está nos dando uma ordem. Entra porque eu sei que vocês conseguem entrar. É um conselho e ao mesmo tempo é uma ordem.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e ampla o caminho que leva aonde? O caminho que leva à perdição, a porta que leva à perdição, ela é larga, espaçosa. E muitos são os que entram por esse caminho. Que caminho que muitos entram? O caminho largo, o caminho espaçoso, o caminho que não é difícil, o caminho que tem hidromassagens no meio do caminho, o caminho que não tem dores, aparentemente, porque nós estamos satisfazendo nossas vontades no caminho largo. Agora o 14. Porque estreita é a porta. E o que? Difícil é o que? É fácil ou é difícil o caminho? O caminho é fácil ou é difícil? E o que as religiões vieram ensinar? Umas vieram ensinar que era mais difícil ainda, e muita gente se desviou. Quanta gente se desviou por causa de um futebol? Por causa de uma TV em casa, misericórdia. Naquela época era televisão mesmo, filho, né? Hoje essas TVzinha Nutella não, filho. Carregar uma televisão daquela precisava no mínimo de um carrinho de mão para você carregar ela de um ambiente para o outro. 3, 4 homens, tinha que ser macho para ter um negócio daquele dentro de casa. Não tinha como um desviado, ou como o cara que queria comprar uma TV, o cara ia de caminhão, lá era 4 carregadores, 4 homens para descarregar uma televisão daquela. A vizinhança inteira sabia, daqui a pouco estava na boca do pastor presidente. Você ficou sabendo, meu irmão, do bairro tal, da rua tal, comprou uma televisão na Casa Bahia. Entraram lá, foi um forfé para entrar com aquela miséria na casa, que era grande a TV ainda. Grande, era grande, gente. Você fica esse negocinho de Smart TV aí, você não é da minha época, você não sabe o que é. Eu sou da época, meu irmão, que a gente colocava na frente da TV, preto e branco, dizia que ia ficar colorido, mas virava um arco-íris, que não é arco-íris, né? É arco celeste, né? Mas virava a gente via a Regina Duarte, ela estava com a roupa vermelha, aí a metade era verde, todo mundo tinha roupa igual. Era melhor assistir preto e branco, era melhor. Quem era dessa época aí? Deixa eu ver, meu Deus, tu teve um daquela, e não era qualquer um que podia ter um negócio daquele na frente da televisão, não, meu irmão. Tinha que ser bem de vida, né? Então crente naquela época, para ter um negócio daquele, tinha que ser muito desviado para ter uma. Quantas pessoas se desviaram naquela época? Quantas pessoas se desviaram por causa de uma TV que o pastor proibiu, né? Quantos irmãos que foram para a disciplina porque pegaram de bermuda jogando futebol, e aí o menino foi mesmo, já que me colocaram em disciplina, foi para o mundo, foi para as drogas, virou traficante, morreu na biqueira. E aí esse caminho que a religião apertou mais ainda. Ninguém precisa apertar o caminho já apertado, já é estreito, já é apertado, já é difícil. Ninguém precisa apertar mais, porque, meu irmão, só sabe cada um que está no caminho quanto é difícil permanecer no caminho. Só sabe quem está no caminho. Ai, que maravilha, o bispo chegou a um ponto. Que ponto? Ponto de pecador miserável. Ah não, porque agora o pastor fulano tem 70 anos, e agora ele chegou num ponto de... Chegou? Você não sabe, como o apóstolo Paulo disse assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço todo dia. Ele orou não uma, nem duas, nem 3 vezes para Deus arrancar o espinho da carne. Ele tinha um espinho na carne, sim, ele sabia o que lhe feria, ele sabia o que lhe magoava. Mas Paulo não abandonou o caminho, Paulo não deixou o caminho, Paulo não foi para outro caminho. Ele preferiu o caminho estreito, porque ele sabia que o caminho aberto, o caminho largo, espaçoso, a porta espaçosa levava o homem à perdição. Mas agora o Senhor hoje está mandando você fazer uma escolha. É você que escolhe hoje o caminho apertado ou o caminho largo. É você que escolhe hoje o caminho apertado ou o caminho largo. É você que escolhe hoje o caminho largo ou o caminho apertado. É você que escolhe hoje a porta larga ou a porta estreita. Ele está dizendo, eu estou apresentando a você o caminho. O caminho é difícil, mas permanece no caminho, porque depois desse caminho você vai chegar ao destino, e é no destino que está a recompensa, é no destino que está a bênção, é no destino que está a bonança, é no destino que está a vitória, é no destino que está a tua bênção, é no destino que está a salvação, é no destino que está a eternidade com Cristo, no destino que está as ruas de ouro e de cristal, é no destino que está as mansões celestiais, é no destino. Mas tem muita gente parando no meio do caminho, sabe por quê? Porque não compreenderam o destino, não compreenderam o destino, não compreenderam o destino. E quando você começar a compreender o destino, nada vai te paralisar no meio do caminho, porque
Porque só quem tem o destino certo não para no meio do caminho. Só quem tem o destino certo não para no meio do caminho. Ele está dizendo: não para no meio do caminho, ainda que tenha perseguição. Não para no meio do caminho, ainda que tenha luta. Não para no meio do caminho, ainda que tenha falta de dinheiro. Não para no meio do caminho, ainda que tenha traumas, dores, que tenha choro. Não para, porque ele disse: o caminho é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. A porta estreita e difícil o caminho que conduz o homem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Poucas pessoas vão encontrar esse caminho. Mas olhe para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: você é uma dessas poucas pessoas. Fala para ela: você é uma dessas poucas pessoas. Quando a gente fala de caminho, a gente vê tantas pessoas parando no meio do caminho. Pessoas que desistem do caminho, param do caminho, param no caminho. Porque quando Deus dá uma ordem, quando Deus coloca algo para que as pessoas comecem a trilhar, eu sei que todos já perguntaram: qual é o objetivo de Deus para a minha vida? Qual é o meu chamado que eu tenho para fazer? Qual é a minha função na igreja? Qual a minha função na terra? Qual o meu objetivo? E aí nós começamos a perguntar, questionar a Deus sobre qual é o nosso propósito de vida. E aí nós estamos tão preocupados em encontrar o propósito que nós esquecemos do destino. E alguns, escute isso aqui, alguns que Deus dá o destino, alguns Deus dá a ordem de um destino para fazer algo. E aqui eu nem estou falando da eternidade agora, estou falando de algo concreto que o Senhor colocou a gente para fazer. E tem gente que entende, que ouviu, mas não aceita o que Deus mandou fazer. Há um problema sério, há uma problemática na vida das pessoas que não querem aceitar o caminho e não querem aceitar o destino. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: Deus já falou com você? Chacoalha ela. Deus já falou com você? Fala ela. Deus já mostrou para você o caminho? Fala para essa pessoa que está do teu lado assim: se Deus já falou com você, por que você não fez ainda? Por que Deus, se Deus já falou, por que você não fez ainda? Por que você ainda está aí ainda parado? Fala, vai. Seja profeta para a vida de alguém agora aí. Fala para ela. Fala para ela. Se Deus já mostrou, se Deus já falou, por que você não fez ainda? Está esperando o quê? O que você está esperando? Fala para essa pessoa agora: o que você está esperando para começar? Fala para ela. O que você está esperando para começar? Se Deus já falou, você quer o que mais? Gideão escreve no chão, fala: se o senhor pagar, vou pôr no velo de lã aqui, o senhor vai colocar aqui, e o senhor vai molhar, o senhor vai. E aí fica falando coisa para Deus, inventando coisas. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente faz com medo. Quando eu olho para a palavra destino, eu me lembro de um homem por nome de Jonas. Quem já ouviu a história de Jonas? Pega o microfone ali, pastor Bruno. Vem pregar aqui comigo. Jonas, escute. Jonas só recebeu uma ordem, e na ordem de Jonas tinha um destino. Na ordem que Deus deu para Jonas tinha um destino. Qual era o destino que Deus deu para Jonas? Faz o que, Jonas? Vai para onde, Jonas? Vai para Nínive. Aumenta o retorno dele para mim. Vai para Nínive. O que Deus mandou ele fazer em Nínive? Pregar para aquela cidade contra os seus pecados, que Deus ia restaurar aquela cidade. Como é que é? Fala de novo. Deixa ele aumentar o retorno para me ouvir você aqui. Vem para perto de mim aqui para a gente se ouvir. Aumenta o retorno dele aqui para mim. Vai lá. Deus disse para Jonas ir para Nínive. Não tem retorno aqui. Deus disse para Jonas ir para Nínive.
para pregar contra aquela cidade, contra os maus que eles estavam Foi fazendo. muito. E que Deus ia salvar aquela cidade. Peraí, então ele disse para Jonas ir. Qual era o destino? Nínive. Nínive. E era para fazer o que em Nínive? Pregar para aquela cidade. Pega o tablet e vem ouvir aqui, pra você ver como tá. Para pregar para aquela cidade. Que Deus ia salvar. Deus ia fazer o quê? Salvar aquela cidade. Agora Jonas não foi por quê? Jonas foi para onde primeiro? Jonas foi para Tarsis. Foi pro lado oposto. Pro lado oposto. Você sabia que tem muita gente que está aqui, que Deus já deu um destino, mas ele pegou o lado oposto? E não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Porque tem oração que Deus não ouve, porque é gente que está fora do caminho. O que Deus, fala no microfone agora, o que Deus falou para Jonas? Vai para onde, Jonas? Vai para Nínive. Vai para onde? Para Nínive. E era para fazer o que em Nínive? Pregar contra aquela cidade. Para que houvesse o que? Salvação. Salvação. Agora, só no coração de alguém que está fora do caminho, para não querer a salvação daquele povo. Ele pegou o caminho oposto, foi para onde? Para Tarsis. Foi para Tarsis. Pegou um barco e foi para o caminho errado. Ele desceu para Jope e de Jope ele foi para Tarsis. Então ele já pegou dois caminhos diferentes. Porque ele tinha que ir aonde? Nínive, pregar salvação. E ele disse: eu não vou pregar salvação lá não. Eu vou para onde que ele foi? Fala aí. Desceu para Jope. Prega aí, fala aí. E foi para Tarsis. Porque Deus sabia, ou melhor, ele no fundo ele sabia, né? Sabia o quê? Que a misericórdia de Deus é muito grande. E ia alcançar. Que não importa o mal que aquele povo tinha feito, que se ele pregasse, se ele cumprisse o propósito de Deus, Deus ia salvar aquela cidade. Mas agora eu vou te falar agora, porque exatamente ele não foi. Mágoas, iras, ódios, rancores no coração contra o povo de Nínive. O povo de Nínive feriu tanto o povo de Jonas, que ele disse: eu que não vou pregar salvação para esse povo, eu quero é que ele se exploda. Vou para o outro lado. O povo de Nínive era tão cruel mesmo. Meu Deus, que microfone ruim isso aqui. Ajuda nós. Que quando o povo passava por aquela cidade, o povo que se levantava contra aquela cidade, eles empilhavam a cabeça dos soldados na frente da cidade, assim. Como que é? Empilhavam a cabeça dos soldados que eles matavam na frente da cidade, do portão da cidade. Então quer dizer que o povo de Nínive com certeza massacrou o povo de Jonas. Sim. E agora Deus não era uma cidade pequena. Não. Porque o texto diz assim: vai até a grande cidade de Nínive. Meu Deus. Vai até a grande cidade de Nínive e prega salvação. Prega salvação contra ela. E ele disse: vou não. Eu vou para o outro lado. Sabe por que ele foi para o outro lado? Não entendeu o caminho? Por causa das iras, das mágoas, dos ódios, dos rancores. Tem muita gente carregando sentimento, partindo para o outro lado, caminhando para o outro lado, vivendo por outro lado, andando por outro lado. E aí não consegue cumprir o propósito de Deus. Não consegue cumprir o propósito do Senhor. Por quê? Porque carrega mágoas, ira, ódio, rancores. E não consegue viver. Será que para você, Jonas, é ruim? Vamos supor que o Jonas estava aqui, vamos fazer a reunião com ele. Ô Jonas, para você é ruim eu salvar aquele povo? Olha, para mim é. Para ele era. Para ele era. Então ele falou: vou nada, eu vou para o outro lado. Porque eu quero que esse povo morra. Tem muita gente com ódio fora do caminho. Tem muita gente com ira fora do caminho. E quem caminha com ira, eu vou falar, vai acabar no fundo do peixe. Vai acabar no fundo do barco. Deus tinha um propósito para Jonas. Deus tinha o quê? Um propósito para Jonas. Qual era o propósito? Pregar em Nínive e salvar aquela cidade. Só que o propósito dele era deixar a cidade morrer e ir embora para o outro lado. Quem está no caminho, entende o caminho, compreende o caminho, ouve o caminho e vai pelo caminho levar um povo ao arrependimento para também entrar no caminho. Mas quem está fora do caminho, escuta isso aqui: vai naquela igreja não, porque aquela igreja lá está fora do propósito. Está no caminho ou fora do caminho?
Ó, aquele pastor lá. Ô irmão, vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu vi um pastor, apareceu um stories assim de um pastor para mim dizendo assim, ó: se tiver vontade de ir na Renascer, vá. Se tiver vontade de ir na Batista da Lagoinha, vá. Se tiver vontade de ir na comunidade tal, vá. Se tiver vontade de ir na Deus é Amor, vá. Se tiver vontade de ir na Assembleia de Deus, vá. Se tiver vontade de ir na Bola de Neve, vá. Se tiver vontade de ir em tantas igrejas, vá. Mas não esqueça, aqueles que estão aqui hoje é porque entenderam e ouviram o caminho, e Deus te plantou aqui. Não ouça quem está fora do caminho, ouça quem está no caminho, obedeça quem está no caminho, porque aquele que está no caminho diz para você assim: no caminho nós vamos trazer salvação a um povo. Que povo? Um povo rebelde, um povo mau, um povo ruim. Quem era esse povo ruim? O povo de Nínive. E aí Deus fez o quê? Deus levou novamente Jonas, pela misericórdia. Na verdade, assim, né? Meu Deus do céu, arrume esse microfone aqui, toma o meu. Na verdade, o que acontece? Agora eu tô me ouvindo aqui. Na verdade, o que acontece? Jonas. Eita, ei, aí. O que acontece? Antes de Jonas chegar no destino, Deus envia um peixe. E esse peixe, ninguém sabe o nome do peixe, ninguém sabe que peixe que é, ninguém sabe de onde esse peixe veio. A única coisa que a gente entende lendo o livro de Jonas é que esse peixe vai pegar o profeta da onde ele está e levar ele no destino onde ele tem que estar. O propósito do peixe é só esse. O peixe só leva o homem ao local onde ele tomou a decisão do erro dele. O peixe não leva ele até Nínive, porque Nínive não tem praia. O peixe só devolveu ele no lugar de partida dele. Meu Deus. Eu vou te levar você onde você errou, e daqui para frente você escolhe de novo. Você volta para o mal, você vai onde eu te mando. Meu Deus. Automaticamente, Deus envia pessoas que vão ser como peixe. Só vão pegar a gente no lugar que a gente está e devolver a gente para o lugar que é onde Deus tem um projeto na nossa vida. A gente nunca devia ter tomado um caminho errado. Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor, porque o microfone ficou bom agora. Ô glória. Obrigado, Marquinhos. Fala. Deus vai levantar pessoas que vai nos devolver, que vai nos conduzir. Ó, agora eu vou falar algo aqui revelado na palavra. O peixe só leva o homem, ou as situações só levam o homem ao lugar de origem quando ele reconhecer que ele era o erro do barco. Porque a Bíblia diz assim, que soprou um vento, uma tempestade. Eles começaram a aliviar o barco, jogar coisas fora, e ele estava lá embaixo no porão do barco, fazendo o quê? Dormindo. Alguém chegou para ele e disse assim: acorda, dormente. Porque nós já fizemos campanha de oração lá, já batemos, fizemos tudo e nada aconteceu. Ora ao teu Deus, quem sabe o teu Deus resolve. Sabe o que ele diz? Me joga fora do barco, porque eu sou o causador do problema do barco. Sabe por que tem barcos na vida de muitas pessoas ainda balançando e a tempestade? Porque eu vou falar, ainda tem Jonas que está fora do caminho dentro do teu barco. Enquanto você não tirar esse Jonas, e Jonas diz assim: me joga fora. Enquanto você não tirar esse Jonas de dentro do teu barco, escute, não vai acontecer nada, vai ficar só no meio do vento. E aí, irmão, tudo bem? Não, tá no vento. E aí, irmão, tô na prova. E aí, irmão, tô na luta. Deus tem coisa melhor para você, mas pelo amor de Deus, escuta a voz de Deus. Volta para o teu lugar de origem. Volta para o lugar onde você tinha que trilhar e pregar o quê? Pregar salvação. Você viu que uma pessoa fora do propósito, o capitão do navio não tinha culpa. Vamos colocar fora do caminho, porque nós estamos falando de destino. Uma pessoa fora do caminho, o capitão do navio não tinha problema nenhum. Quem estava no barco não tinha problema nenhum. Mas uma pessoa fora do caminho
desorganizou todo aquele barco, causou problema para todas aquelas pessoas que estavam ali naquele barco. Ô pastor Bruno, sabe o que é interessante? É que mesmo ele fora do caminho, Deus deu para ele uma nova oportunidade através do peixe. Eu não sei qual foi a situação que Jonas foi vomitado na praia, todo quebrado, moído, pedido, com fome. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus faz isso com a gente para a gente entender o caminho. E não reclama não, filho. Eu não escolho o destino, mas eu escolho o caminho. E o caminho que eu escolho vai me levar a um ambiente que Deus quer que eu permaneça. Deus estava querendo levar salvação a Nínive, e Jonas disse: eu não quero salvação em Nínive. Mas o que Deus disse: eu quero trazer salvação em Nínive. Jonas disse: eu não quero salvação para Nínive. Aí eu vou falar para você qual a vontade que prevaleceu, a de Jonas ou a de Deus. Deus, a vontade de Deus será sempre maior que a sua vontade, e a vontade de Deus vai fazer com que você esteja no caminho. Deus está levando alguém nesta noite para o caminho. Deus está conduzindo alguém para o caminho. Deus está levando alguém para o caminho. Deus está trazendo alguém de volta para o caminho. Deus está trazendo, Deus está falando que o caminho é importante. Há uma geração, se você entrar no Google, uma geração das últimas décadas, colocaram no Google, e se você pesquisar aí, você vai encontrar, houve uma geração que disse assim: o caminho é mais importante que o destino. Para onde olhar, são milhões de acesso, a juventude procurando o caminho que é mais importante do que o destino. Ei, eu vou falar uma coisa: o caminho é importante, mas o destino também é importante. Há uma geração que só estava falando de caminhos e esqueceram de falar do destino. Há gerações que só vem falando de motivacionais para você permanecer do caminho, mas esqueceram de falar do destino. O destino é importante, o destino é importante tanto quanto o caminho. Para mim chegar no destino eu preciso permanecer no caminho. Para mim chegar no destino eu preciso permanecer no caminho. E quem é que vai falar comigo? É o próprio caminho. O caminho vai dizer: permanece no caminho, anda no caminho, vive no caminho, coma no caminho. A Bíblia fala dos discípulos lá no caminho de Emaús. Como que é aquela música que fala de Emaús? Como que é? Do Morada? Canta aqui. E ao partir do pão, termina aqui, termina isso aí, dessa conclusão. Eu sei que você está aí. Deus te falando, fala aí. Eu só posso concluir que Deus tem um plano para Jonas, Deus tem um plano para o peixe, Deus tem um plano para o mar, Deus tem um plano para todas as situações que estavam em volta daquele lugar, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Se permanecer no caminho, se continuar no caminho, o destino já está traçado. Foi o que o Senhor pregou aqui, o que o Senhor disse no começo: nós iremos estar em breve junto com Jesus no nosso destino final. Essa é a palavra no nome de Jesus. Obrigado. Glória ao Senhor pela vida do pastor. O caminho é importante, gente. Preciso permanecer do caminho. A Bíblia fala que os discípulos ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado porque ouviram falar. As mulheres foram lá virar roupa. O anjo disse: Jesus ressuscitou. Mas eu acho linda essa música aqui, ó. Como que é essa música? Canta aí. Eles tinham que ir para Jerusalém, mas eles pegaram um caminho para Emaús. Como que é essa letra? Sabe, Thomas? Tá lembrando? Quem sabe aqui? Como que é? Eu tô... Tá aí, já tá lá na frente, né? Vamos voltar para a parte principal da... Pesquisa aí, não põe no Google. Põe a letra, eu tô falando aqui, a letra já tinha que estar ali. Porque essa letra, Emaús, a letra dessa música, ela fala literalmente: quem é esse que vem? É essa a letra mesmo? Quem é esse que vem? Ó, Emaús, a letra da música. Cantamos 1 milhão de vezes já aí. É essa música mesmo? Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa.
Ó, escuta isso aqui, ó. Depois a gente volta para sair, pode encontrar o tom, certo? Ó. Eles estavam andando com ele, conversando com ele, mas não sabia quem ele era, porque Jesus já tinha ressuscitado. E eles começaram a conversar com Jesus, e Jesus deixou ele falar. Fala aí. E eles começaram a falar para Jesus o que tinha acontecido. Olha, nós sabíamos que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Nós sabíamos que ele ia socorrer a gente, que ele ia resgatar, que ia libertar Israel, que ia libertar, que o povo não ia mais tocar em Jerusalém, que o povo não ia mais derrubar os muros. Nós sabíamos que era ele, mas ele morreu. A nossa esperança morreu. E nós abandonamos tudo, abandonaram o caminho e foram para outro lado. E aí Jesus para. Vamos falar de perca de tempo. Jesus perdeu o tempo dele com aquele que tinha saído do caminho. E agora Jesus conversando com eles, fala, conta tudo para mim. Vai falando tudo. E eles foram falando e conversando. E aí eles só se deram conta na hora que Jesus pegou o pão. Ninguém dava graça como Jesus dava, ninguém agradecia como ele agradecia, ninguém repartia como ele repartia. E como que é essa parte? Como é essa parte? Mais alto o som. Ao som da sua voz, corações queimam de amor, queimam de amor. Volta de novo. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, queimam de amor, queimam de amor. Ó, escuta, Jesus vem novamente, senta com eles, parte o pão e acende novamente a chama no coração deles, para dizer para eles assim, ó, vocês nunca podem sair do caminho. Eu parei tudo para vir aqui, para acender de novo a chama em vocês, porque vocês não podem esquecer do caminho. Meu Deus, estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui, estou sentindo Ele aqui. Estou sentindo o Senhor aqui, Ele está aqui. Ele está trazendo alguém de volta para o caminho, trazendo você de novo para o caminho. Permanece no caminho, anda no caminho, viva no caminho. Oh meu Deus, aleluia, aleluia. Ele está aqui, eu estou sentindo Ele aqui. Eu vou deixar você adorar o nome do Senhor. Vou deixar você adorar o nome do Senhor. Vou deixar você adorar a Ele. Meu Deus, meu Deus. Ele está aqui, o Senhor está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. A melhor coisa que tem, meu irmão, é reconhecer o caminho. Reconhecer o caminho. Eles reconheceram a voz, e no partir do pão eles reconheceram que era Ele, que era Jesus. Às vezes nós estamos fora, indo para um caminho diferente. Jesus vai lá e parte o pão onde a gente está. Às vezes nós estamos indo para o outro lado. Jesus vem, volta novamente, abre o pão, parte o pão onde nós estamos. Deus está trazendo alguém de volta para o caminho hoje. Não sai do caminho, permaneça no caminho. Escolha o seu destino através do seu caminho. Ninguém chega ao destino sem passar pelo caminho. Ninguém chega ao destino sem passar pelo caminho. Ninguém chega ao destino sem passar pelo caminho. Pastor Ala, pega esse microfone. Cadê aquele microfone que estava ali? Pega ali. Nós já vamos adorar. Som, idioma, aleluia. Ó, escuta isso. O caminho é importante. Só que tem gente, ô Chicão, tem gente que está na beira do caminho. Tem gente que permanece na beira do caminho. Beira do caminho não leva ninguém para o lugar não.